Seja muito bem-vindo ao quarto episódio do PMDcast, que é o podcast que vai ajudar você, professor, a monetizar o seu conhecimento pela internet. E hoje nós vamos discutir uma das coisas mais importantes de um negócio digital, uma das coisas cruciais para que o seu negócio seja bem sucedido na internet e atraia novos alunos todos os dias, que é conteúdo. Você precisa produzir conteúdo. Nesse episódio, nós vamos dar 11 dicas práticas para você produzir conteúdo de forma fácil. Eu sou o Vlad e você produz conteúdo de forma fácil documentando o seu conteúdo. Eu sou a Miela e se você quer produzir um bom conteúdo, seja autêntico. E eu sou o Rafael Neri e conteúdo é a nova moeda. Então, nesse episódio do PMDcast, nós vamos abordar o tema produção de conteúdo e vamos dar 11 dicas muito bacanas que com certeza vão te ajudar a produzir conteúdo e também a espalhar esse conteúdo pelas suas redes sociais. Mas antes da gente falar dessas 11 formas, tem algumas coisas que a gente precisa levar em consideração, né, Rafael? Exatamente, esse é um assunto muito importante dentro do mercado digital e gera várias dúvidas, né, para quem está começando, e a gente precisa discutir elas aqui, porque existem questões aqui que são alguns dilemas, né, que nós temos que dar uma trabalhada aqui para poder deixar claro para todo mundo. A primeira questão está no seguinte: Rafael, eu preciso realmente produzir conteúdo? É uma coisa que realmente é crucial para o meu negócio? Eu preciso de conteúdo para vender? E a resposta, na verdade, é não. Você não precisa de conteúdo para conseguir fazer uma venda pela internet. Se você for um cara e tem uma boa habilidade de tráfego, ou seja, saber anunciar, cuidado que é tráfego, não tráfico, tá? Saber anunciar. E se você é um cara que tem um bom produto, com uma boa oferta e com uma copy, né? Você é um cara que sabe explorar essa linguagem persuasiva, você consegue vender para quem não te conhece e você consegue vender pela internet simplesmente, né, fazendo uma boa landing page, mandando tráfego para ela e etc. Entretanto, o conteúdo é o que vai te diferenciar, é o que vai, de fato, criar relacionamento com uma audiência e as pessoas compram de quem elas confiam. Então, o seu conteúdo é um facilitador desse processo de venda. Então, quem geralmente não faz conteúdo, geralmente vai ter uma venda muito mais cara, um processo de venda que tem que ser muito mais agressivo, uma oferta com uma promessa muito forte. E quem tem um bom conteúdo, quem de fato, assim, produz conteúdo em massa, por isso que eu falei que é a nova moeda, né? Você acaba tendo grandes vantagens. Só que é lógico, dá trabalho. Então é normal as pessoas desanimarem, né, nesse primeiro momento, porque dá trabalho. A gente está aqui tentando achar uma maneira, mostrar alguns caminhos para te ajudar nessa produção de conteúdo. Mas é comum desanimar. E tem a segunda questão em relação a isso, que é o cara que já entendeu a importância de produzir conteúdo, já entendeu o papel dessa nova moeda, que vai ser o seu diferencial, tem a ver com o seu branding pessoal e tal. Só que aquele cara fala assim, cara, eu produzo conteúdo, posto todo dia no meu Instagram e eu não consigo vender o meu produto. E aí esse cara começa a achar que o conteúdo não funciona. E aí eu tenho que te dizer o seguinte: ou esse conteúdo, ele está completamente desalinhado com o que você vende, né? O meu mentor de marketing digital, Conrado, ele falava uma frase que era muito forte, que era o seguinte: Conrado Adolfo, para quem não conhece, a oferta vem de trás para frente. Então, o seu conteúdo ele tem que estar alinhado com o que você vende. Ou, falando um português mais claro aqui, o seu conteúdo não está bom, ele não está agregando valor para ninguém e é por isso que as pessoas não compram. Então, por isso que a pessoa tem que entender quem é o público dela, né? Para quem que ela está falando, o que que essas pessoas querem, o que elas precisam, quais são as dores dessas pessoas, né? Exatamente. E aí a gente cai naquela situação que é, o cara produz conteúdo voltado para o que ele quer fazer, mas ele precisa seguir aqueles 10 passos que nós comentamos lá no episódio 1, né? Primeiro o PMDcast, porque isso vai dar um norte muito grande para ele produzir conteúdos assertivos, que de fato estão ajudando pessoas. Vamos lembrar, marketing digital é sobre servir a sua audiência. Bom, depois dessa abertura do Rafael, você já deve ter reparado, né? Inclusive, se você já acompanha esse canal, os outros podcasts e tal, os outros episódios, você já deve ter reparado que produzir conteúdo é imperativo para você conseguir ter um sucesso aí no seu caminho digital. Até porque, primeiro, as pessoas vão dar para você o tempo delas. Então você precisa ser primeiro um sucesso gratuito antes de querer cobrar por isso. Mais uma vez, deixando claro aqui o parênteses e a exceção de que você pode sim vender direto. Só que você vai tornar a sua vida muito mais difícil.
Então vamos começar para a primeira forma de você produzir conteúdo. Seria o que a gente chama de... A gente não, né? Mas o Gary Vee, de conteúdo pilar, que são conteúdos de longa duração. O Érico Rocha chama de vídeos raiz. Conta mais um pouco, Rafael. O Gary Vee, para quem não conhece, é o Gary Vaynerchuk, que é um cara de Nova York, um russo que mora em Nova York, na verdade. E ele tem uma teoria do império do conteúdo, de você produzir conteúdo em massa, né? Tanto que ele fala que esse conteúdo, ele fala de 30 posts por dia em cada rede social, tal, e tem uma equipe muito grande fazendo isso. E o que o Vlad falou aí no começo do podcast sobre documentar o seu conteúdo, vem muito da filosofia do Gary Vee, porque uma coisa é você parar para gravar um vídeo, né? Vamos supor que eu vou parar aqui para gravar um vídeo e falar assim: oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Rafael e hoje eu vou falar sobre tal coisa. Sempre é muito assim engessado e não autêntico. Agora, quando você documenta a sua rotina, quando você documenta, como nós estamos fazendo aqui um podcast em que nós estamos conversando e dialogando sobre o assunto, geralmente as reações são mais naturais. Quando você faz uma live, você está conversando diretamente com o seu público, então o conteúdo ele fica mais autêntico. Então, o que o Gary Vee propõe, né, que é a base de tudo que a gente vai conversar aqui, você precisa documentar. Se você tiver uma rotina que isso seja possível, melhor ainda. E se você tem uma rotina em que você vive o que você ensina 10 vezes melhor, porque isso mostra legitimidade no que você está fazendo. E aí, a partir disso, desse raciocínio, você vai fazer grandes conteúdos, 1 hora, 2 horas de aula, para daí transformar em conteúdos que são menores. E aí você constrói o que ele chama de império do conteúdo. Que é o que a gente vai ver no próximo item. Mas só pegando o gancho do que a Miela falou no começo, de fazer conteúdo autêntico, essa questão da live ajuda muito nisso também, né? É isso aí, né? Porque na live você tá agindo naturalmente, então você tá 1 hora lá, fez o conteúdo de 1 hora, você consegue tirar muita coisa dali. E você consegue conteúdo para você postar nas suas redes aí por 2 semanas. Então vale muito a pena fazer lives para tirar o conteúdo. É um formato muito interessante. E tem um ponto que nós não estamos levando em consideração aqui, mas que é crucial, que quando você está começando e você faz uma live que está disponível praticamente no bolso de qualquer pessoa, né? Porque todo mundo tem um perfil no Instagram, no Facebook, no YouTube e pode fazer esse tipo de coisa, por mais que tenha alguma restriçãozinha ali e aqui, já sai editado esse conteúdo, né? Editado entre aspas, né? Ele já vai para o ar. É diferente de você ter que gravar, passar por um processo de edição, etc e tal. Então a live é o mais prático e mais direto para quem está começando, e geralmente você tem um contato muito direto com a sua audiência. Até tem gente que está começando e também, ou até que não está começando, mas simplesmente não gosta de fazer live, não gosta de aparecer muito assim ao vivo, mas dá para usar outras formas, né? Sim, dá para a pessoa gravar uma aula, né, com esse conteúdo denso e publicar, não tem problema. Entretanto, nós temos que lembrar que nós estamos falando de montar um negócio. E quando a gente entra em empreendedorismo, existe um negócio chamado time. E nós estamos na era das lives. Por quê? Porque os conteúdos ao vivo têm muito mais engajamento, os conteúdos ao vivo têm muito mais retenção de público. Então, quem não está surfando essa onda está perdendo. Eu acho que qualquer tipo de coisa gravada nesse momento tem menos engajamento. Aí o cara pode ficar em dúvida: Rafael, cita um pouco aonde dá para mim colocar esses conteúdos que são longos, né? Cara, live, YouTube, Facebook, Instagram, né? Você pode estar fazendo. Onde você pode subir esses conteúdos compridos? Vimeo, você pode subir, seria uma alternativa mais privada ali para você mandar para algumas pessoas. O Wistia, que é uma hospedagem também, é uma opção. O IGTV, que tem bastante alcance orgânico, e seguindo o que o próprio Gary Vee fala, quando nós temos bastante alcance orgânico em alguma coisa, você tem que aproveitar porque você não está pagando por aquilo, e isso faz bastante sentido. E é diferente de uma proposta tipo TikTok, que são conteúdos curtos, né? Sim. Então, e mais uma dica também, para você que não quer fazer uma live na frente de todo mundo, pega algum aluno seu e fala: vou gravar essa aula, você me autoriza a publicar depois, pega uma autorização, e aí se for uma aula online com ele, pode ser, sei lá, no Zoom, ou você abre uma própria transmissão não listada e fica só com o teu aluno, ou para umas 2 ou 3 pessoas, para as pessoas mandarem dúvidas. Você não precisa fazer uma live aberta, você pode até usar essa estratégia aí para praticar, né? Faz uma live não listada, manda o link para algumas pessoas com quem você se sente confortável e faz também uma alternativa, não tem desculpa. Para quem é professor que está dando aula numa sala de aula,
com a autorização da escola, obviamente, é até mais fácil, né? Porque ele já está ali lecionando mesmo, é botar uma câmera lá no fundo e documentar isso, né? Que ele já está fazendo. Claro que ninguém está dando aula em sala de aula nesse momento da pandemia, né? Ou poucas escolas adotaram, enfim, não sei. Mas a minha questão é, documente o seu conteúdo. Então você vai, para concluir esse primeiro tópico, os conteúdos pilares ou raízes, como o Érico Rocha fala, são conteúdos de extremo valor, e para você entender como gerar valor, você precisa entender para quem você está produzindo. Como que você se torna interessante para uma pessoa que você não sabe quem é? E geralmente quando você fala de você mesmo, quem está do outro lado acha um pé no saco. Fala, putz, esse cara só fala dele mesmo, esse cara se acha. Não é verdade? Então, os conteúdos pilares são os conteúdos de extremo valor, com muita informação sobre o que você ensina, que podem ajudar de forma genuína, né, o seu prospecto, a sua persona e tal. Só para dar um exemplo, eu mesmo estou fazendo um curso que, assim, de astrofísica, né, nada a ver, assim, tipo, com o que eu faço no dia a dia, mas é um assunto que eu gosto, e é da Universidade Federal de Santa Catarina. Eles simplesmente filmaram as aulas do professor durante a sala de aula, tá tudo no YouTube. Aí você pode entrar lá no site da universidade, você tem acesso aos PDFs, usando as próprias aulas já que foram dadas em sala de aula, você pode fazer a prova e ainda pegar um certificado depois. Exato. Então só para ter uma ideia assim do poder disso, né? Bom, então agora vamos para a segunda possibilidade. A primeira, então, é fazer esse conteúdo denso, conteúdo grande, só que, claro, não é tão simples fazer isso todo dia, mas é interessante que a gente tenha conteúdo todo dia. Então a gente pode entrar na questão dos microconteúdos, usando o material que você fez quando fez esse conteúdo denso, de duração maior. Então, como nós conversamos, né? O Vlad trouxe o exemplo aí do curso que ele está fazendo. Esse curso mesmo ele poderia ser picotado e adaptado para várias redes sociais. Então, o que o Gary Vee propõe é que você adapte. Vamos supor, eu fiz uma live no YouTube de 1 hora, que eu corte pequenos trechos para mandar para o meu Instagram, para o meu Facebook, para o meu Twitter até, né? E aí, de certa forma, eu vou espalhando a minha mensagem por toda a internet. Nessa aula vai ter 3 momentos, 5 momentos, 10 momentos, sei lá, em que vão ser os pontos altos da aula. E isso que você precisa distribuir para marcar presença. Esse próprio podcast, o PMDcast, é um conteúdo de longa duração, que se você acompanhar aqui no YouTube, no Instagram, você vai ver alguns trechos desse mesmo episódio cortados. Exatamente, até porque, como nós gostamos de falar aqui, a gente ensina o que a gente faz na prática, né? Então, o que a gente vive. Então, isso daqui é a documentação de um conteúdo pilar, é um inception, né? Porque é um conteúdo pilar sobre como produzir conteúdo, né? Então, tá num loop, né? Metalinguístico. Mas nós estamos fazendo justamente isso. Depois isso daí vai virar umas 2, 3 postagens no nosso Instagram. Então a gente vai já para o próximo item, só recapitulando. Primeiro, você faz o conteúdo longo. Segundo, você corta esse conteúdo em microconteúdos, posta nas redes. E a terceira opção é aqui, ó, fazer imagens do que foi falado. Ou pegar também trechos de pessoas elogiando o que foi colocado e postar isso em feed, nos stories, né? Então, esse é o tipo de conteúdo que as pessoas nem imaginam que é simples de você fazer, né? Você abre lá o seu canal, já tem uma produção de conteúdo rolando, aí você vê uns comentários que estão falando bem, estão te elogiando, legal, gostei desse trecho e tal. E às vezes aquilo ali pode ser motivacional, pode ser algo que vai levar mais pessoas para o conteúdo. A única coisa que você tem que fazer é postar esse conteúdo, dar um print, né? E postar esse conteúdo, repostar, né? No caso, no seu Instagram, no seu Facebook, Twitter e tal. E aí você vai atrair mais pessoas para o conteúdo pilar, porque do que esse cara tá falando e tal, deixa eu ver o conteúdo maior. Sem contar que isso mostra um senso de comunidade, principalmente se você estiver usando jargões, você estiver usando coisas ali, e só quem assistiu, né, aquela live sabe. Quem faz isso muito bem é o Pedro Sobral. Ele inventa umas coisas na live lá, ele usa umas hashtags e tal, e aí depois ele posta. Ele tem até um designer e faz tipo uma imagem, né, uma coisa engraçada, uma caricatura do que rolou, e aí do nada ele solta uma piada no feed do Instagram e você fala assim, não entendi isso. Você fica curioso, né? Você fala, o que esses caras estão falando, né? E a resposta está na live. Então ele te leva para a live usando aí até o humor, né? Em alguns momentos. É bem interessante. Uma coisa vai conectando com a outra, né? Aí você tem uma outra opção também. Agora vamos para a quarta opção. Frases no Twitter. Isso também é bem simples de fazer e o Gary Vee foi o cara que, se não me engano, começou a fazer isso na prática. Aliás, ele foi o primeiro cara que eu vi postando o print do Twitter com
o Twitter escuro, entendeu? Então isso no Instagram está claro, geralmente, na época o Instagram só dava para ser claro, chamava mais atenção, né? Então, vamos dar um exemplo. Você vai lá, sintetiza um tweet em que você fala, ensina alguma coisa, e às vezes, dependendo do que você ensina, não precisa nem ser uma frase sua. Eu posso pegar uma frase do Jimi Hendrix e colocar no meu Twitter e dar um print, claro, né? Dando os créditos que a frase é dele. Dou um print disso e coloco no meu Instagram, no meu Facebook, até no próprio YouTube dá para postar, né? Porque tem a aba comunidades lá agora. Então, é um jeito, vamos dizer assim, muito fácil de você manter a sua rede alimentada sem ter que gravar um vídeo ou alguma coisa do gênero. Então essa foi a quarta opção. Dica simples, mas que pode funcionar muito bem. Até agora a gente estava falando de redes sociais, mas a gente pode usar também outras ferramentas que não são exatamente redes sociais, como por exemplo, áudio em grupo, né? Quinta opção, áudio em grupo. E, claro, usar redes sociais também para repostar, como no Instagram e no Facebook. Mas também dá para usar outros aplicativos, né? Como ter canal no Telegram e o WhatsApp, né? Só recapitulando aqui para a gente colocar tudo de uma forma bem organizada para quem está nos ouvindo. Então, primeiro, conteúdo pilar. Você tem que produzir conteúdo denso. E a maneira prática de fazer isso são as lives. Beleza. Fez as lives? Corta em micro conteúdos. E esses micro conteúdos você pode espalhar pela internet, em Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Enfim, você pode distribuir e usar seguidores de todas as redes. Beleza. É claro que cada plataforma tem um design, cada plataforma precisa de, vamos dizer assim, de um trabalho ali para você conseguir fazer algo e nativamente seja interessante. Inclusive, né, tá aqui, para quem está nos ouvindo não vai conseguir ver, mas quem está nos vendo no YouTube vai sacar o livro do Gary Vee, que é o Jab, 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 Right Hook, que ele fala muito sobre isso, sobre boas postagens, né, nativas para essas redes sociais. Então você cria o conteúdo pilar e fatia ele. Beleza. Depois disso, você vai pegar feedback dessas pessoas e repostar nas suas redes, as pessoas que comentaram, elogiaram, para justamente mostrar um senso de comunidade. Beleza. Quarta possibilidade, posta lá no Twitter frases que tenham a ver, conteúdo interessante, reposta nas suas redes. Beleza. Uma outra forma, né, seria a quinta forma aqui de nós fazermos algo interessante, é o seguinte. Uma coisa que funciona muito bem são os canais de Telegram. E grupos de WhatsApp também, mas o grupo de WhatsApp sempre vai estar limitado a 256 pessoas, né? Pelo menos no momento que a gente está gravando esse vídeo. Então o que acontece? O que nós estamos sugerindo com áudio aqui é: você monta o canal do Telegram, coloca os leads lá, manda as pessoas para lá. Todos os seus conteúdos já podem apontar para esse canal do Telegram. E vamos supor que você faz um áudio ali, grava uma mensagem de voz, ensinando uma coisa interessante de 2, 3 minutos. Legal, essa mensagem foi para o Telegram. Depois de alguns dias, você pode pegar essa mensagem, gravar a tela do seu celular e postar o mesmo áudio, tanto no Instagram, no Stories, dependendo do tamanho, né, no IGTV, no Facebook, e é mais uma maneira de você produzir conteúdo de forma fácil. E funciona muito bem, porque uma mensagem de voz geralmente é algo muito pessoal que mostra muito relacionamento, né? Agora vamos para a sexta possibilidade, que essa é divertida. A questão das imagens, trabalhar com memes, que isso também ajuda na questão do senso de comunidade, certo? Isso é uma coisa que, no momento que a gente está gravando esse podcast, está bombando, né? As pessoas pegam o meme do momento e adaptam para o seu nicho. Então, hoje tá aquele cara batendo no tamborzinho, tá virando até anúncio. O próprio Érico fez anúncio com isso, né? Ou uma situação que aconteceu recentemente, tá todo mundo falando, você consegue pegar esse trecho e escrever em cima alguma coisa que conecte com o que você ensina. Vou dar um exemplo, nós fizemos, não necessariamente uma situação, mas era a imagem de uma mulher olhando, que você virava de ponta cabeça, parecia uma outra cara. E nós usamos, foi muito legal, nós fizemos com a guitarra, né? E a gente colocou uma coisa do tipo assim, quando digo pra minha mulher que já tenho guitarra suficiente, e ela parecia tranquila. E quando você virava, ela é irritada, né? Quando chega o caminhão do Sedex com uma guitarra nova. E cara, isso deu uma bombada. E o que a galera não entende é que o meme que tá atraindo muita gente pro seu perfil, que tá dando um like, tá comentando, é que quando você sabe um pouco de tráfego, essas pessoas já estão caindo automaticamente no seu público de envolvimento. Então é um jeito de você atrair o cara que gosta do assunto sem necessariamente ensinar alguma coisa e usando o humor, o entretenimento ao seu favor. Então é uma ideia bacana e que vai precisar de uma edição, de uma criatividade, né? Bom, então vamos agora para a sétima possibilidade, que essa também é muito boa para você se conectar com a sua audiência, que é a questão das perguntas no Instagram, o box de perguntas lá no story do Instagram, né? Perguntas no Instagram é um dos meus preferidos, assim, porque
você está em contato com a sua audiência ali de forma muito prática, abriu o box de perguntas, o pessoal está te mandando exatamente as dores, né, que ele sente, a sua audiência está te mandando exatamente quais problemas eles precisam resolver, e você tem a oportunidade de criar relacionamento, de quebrar objeções e fazer um trabalho ali muito interessante de repente mostrar seus bastidores em algum momento e tal. Tem caras que usaram esse recurso ao extremo, né? Tipo o Ícaro de Carvalho, o Flávio Augusto, e para mim funciona muito bem. É diferente de um vídeo do YouTube em que você tem que arrumar a luz, gravar numa qualidade ferrada, tal e tal. Ali no Instagram é uma coisa muito prática, você pode responder em texto, mostrar um print, enfim, é muito fácil de fazer. Tudo bem, dá trabalho se você for botar uma imagem, fazer tal, mas é muito prático e dá para você gerar um valor imenso ali. Eu acho que é uma grande ferramenta, eu acho que é uma das melhores ferramentas atuais, assim, porque eu comecei a gravar vídeo para a internet em 2005, 2006, que era praticamente só YouTube. Sempre a ideia de produzir conteúdo era uma coisa complicada, né? Na época não era todo celular que filmava, etc e tal, e hoje você tem um negócio que gera muito valor de forma muito prática. E só complementando ali do Instagram, tem aquela enquetezinha que você tem a múltipla escolha, né? Que é divertido. O pessoal gosta de fazer. Eu gosto, pelo menos. Acho que vale a pena, né? Você falou que no começo o pessoal não responde muito, né? Quando você tá começando. Aquela enquetezinha é rápido, é fácil. Acho que o pessoal interage bem. E na enquete você tem a oportunidade de já fazer a pesquisa que nós comentamos lá no episódio número 1. Já começar a dar uma sondada para entender o que as pessoas querem. Então, é uma ferramenta muito útil hoje em dia. Eu diria que de todas que nós temos aqui, essa número 7 das perguntas no Instagram é aquela que você não pode deixar de fazer. É uma opção que tem que estar na lista, né? Porque realmente conecta bastante com a audiência, né? Uma das mais... É o que tem aquela via direta, né? Tá aqui, você tá me dando de volta na hora, né? Eu acho que é bem legal isso aí. E aí vamos agora para a possibilidade de número 8, que é a seguinte, é recompartilhar o conteúdo no feed. Na verdade, é uma extensão da 7, né? Como assim recompartilhar no feed? Dentre todas essas perguntas que vão te mandar, vai ter aquela pergunta que foi melhor, que tem mais a ver com a sua audiência, que tem, enfim, tem mais conexão. Simplesmente o que você vai fazer é salvar esse stories e postar ele no seu feed. Ah, mas são conteúdos diferentes, tal, não sei o quê. Cara, mas dependendo do conteúdo, vai inclusive motivar as pessoas a verem mais os seus stories, na minha visão, entendeu? Então é um jeito fácil e prático, você pode ver, e tudo que nós estamos comentando aqui são 11 formas de produzir conteúdo de forma fácil. Nós estamos reciclando, aproveitando aqui e ali. Eu poderia falar, não, você pode fazer chamar o Steven Spielberg e fazer um filme sobre o seu projeto e tal, mas não é o objetivo. Eu quero que você coloque o seu projeto em execução o quanto antes. E na verdade, assim, não só recompartilhar dentro do próprio Instagram, mas como dá para usar para outras redes sociais também, né? A gente mesmo lá no perfil lá do Rafael PMD tem algumas respostas que acaba virando conteúdo que vai para o YouTube, até vira IGTV, enfim. Com certeza. TikTok é bem compatível também, né? Mas beleza, então até agora a gente estava falando de áudio, imagem, vídeo, mas a gente não falou muito de conteúdo de texto. Tudo bem, dá para você responder a pergunta lá do Instagram no texto, mas estou falando de um texto mais denso mesmo, uma coisa que pode ser publicada em blogs, né, alguns artigos. Então essa é a opção 9, trabalhar com texto. Bom, se o cara é um cara muito introvertido, que não quer aparecer em vídeo, não quer gravar áudio, mas de repente tem uma habilidade de escrever que é bacana, ele pode fazer artigos. Ter um blog com bastante conteúdo, isso é uma coisa que demora para você levantar, né? Você vai ter um alcance orgânico, isso daí, enfim, é uma coisa, uma construção de formiguinha. Mas assim, você pode ter um blog escrevendo sobre aquilo e dependendo do nicho que você está trabalhando, dependendo do segmento de mercado que você está trabalhando, isso é muito bem aceito, até porque no Google, se você escrever um texto que use as palavras-chave, se você escrever um texto que esteja bem de acordo com as necessidades e buscas das pessoas, você pode, de uma forma bem direta ao ponto, ter uma grande ferramenta ao seu favor. Então, essa é uma possibilidade, você produzir textos, produzir artigos. Tem gente, às vezes um jornalista está nos ouvindo aqui, é um cara que provavelmente vai, né, ter essa possibilidade bem aí, é fácil de se fazer. Outra maneira seria pegar esse conteúdo que você já produziu, isso é uma coisa que o Gary Vee faz, e terceirizar isso, se você não gosta de escrever, por exemplo, para algum jornalista ou para alguém da sua equipe que tem mais facilidade, transformar em artigo. E esse conteúdo, essa live que você deu, que você está ensinando alguma coisa, enfim, esse conteúdo que você vem produzindo, já virá um texto para estar disponível em outra mídia para quem prefere ler.
É claro que o vídeo hoje em dia é a grande, né, a menina dos olhos, assim, porque você consegue rastrear quem assistiu o seu vídeo e tal, isso é muito bom. Quem assistiu tantos por cento do seu vídeo no texto é mais complicado. Mas é uma possibilidade de você levar para outro formato, né? Eu acho que tem alguns casos que o blog conecta muito bem com o vídeo. Por exemplo, um blog de receitas. Perfeito. Porque você pode ter, você tem lá a receita bonitinho, precisa disso, disso, disso. A pessoa não precisa ver o vídeo inteiro para anotar tudo que precisa. E lá dentro do blog vai ter o link para o vídeo e explicações mais pontuais lá, né? Então, se você é professor de culinária e está ouvindo aí, já pega a dica do Vlad, porque faz muito sentido para esse segmento, né? E aquela história, né? Tem que testar. Então, às vezes, o teu público prefere ler. Então, sei lá, né? E só uma questão, quem pretende trabalhar com essa ideia de blog, de artigos, claro que a gente não vai entrar muito em detalhe aqui, mas aí era legal saber também algum conhecimento de SEO, Search Engine Optimization. O lance lá de aparecer mais em cima nas buscas do Google, por exemplo. Você que é um cara que fez anúncio no KD, né? Ou para quem não sabe, o Vlad trabalha em agência desde os anos 2000. Então, o Vlad anunciou no KD, tinha site no HPG, do GeoCities. Então, explica para o pessoal o que é SEO. A sigla em inglês, né? SEO, Search Engine Optimization. What? É você fazer com que o teu conteúdo apareça melhor ranqueado nas ferramentas de busca. Então, por exemplo, a pessoa está lá procurando, vamos supor que você tenha um blog, já que eu falei de astrofísica, você tem um blog sobre astrofísica. Então você está lá escrevendo um texto, não sei o que, tal, telescópios, vamos lá ver galáxias. Então você vai ter que fazer um texto que vai conectar com o que mais tem, o pessoal mais procura dentro do Google e tentar fazer um equilíbrio desses termos justamente para ele aparecer melhor ranqueado na hora que ele for buscar essas opções. Claro que falar de SEO assim em 2 minutos é muito complicado porque tem muitas variáveis. Tem a questão da pontuação do seu blog, indicação que dão do seu blog, se alguém tem o link do teu blog, o Google dá um ponto, se tem um link quebrado no seu blog, o Google tira um ponto. Então não é exatamente só isso. Tem uma série de coisas, mas basicamente é você saber escrever o texto de uma forma que a ferramenta de busca, que eu estou usando o Google como exemplo, coloque o teu resultado mais acima. Claro, isso vai dar possibilidade de ter muito mais acesso. O que eu vejo de problema nisso daí é o seguinte, você vai construir todo um lance que demora anos para se construir, e aí amanhã o Google pode falar assim, quer saber, eu acho que vou mudar a regra do jogo aqui, e aí você vai para a 10ª página. Até o Conrado falou para mim na minha mentoria com ele há alguns anos atrás, a frase, né, que não existe melhor lugar de se esconder um cadáver do que na 2ª página do Google. Porque a diferença, o pessoal só clica no que está na primeira página, né? Não tem essa. E ninguém muda a configuração para aparecer 100 resultados por página, deixa lá no 10, né? Exato. Então não adianta querer se enganar, eu estou na primeira página do Google, aí você abre e tem lá, vou exibir 500 resultados. Isso não adianta muito. Então, trabalhar com texto também é uma boa possibilidade. E agora vamos para mais uma opção interessante aí só de áudio, que é trabalhar com SoundCloud, por exemplo, né? E até também, porque não, Spotify também dá para fazer isso, né? Só para esclarecer, então, agora a gente está falando de extrair o áudio dos seus materiais e transformar num podcast. Tudo bem, nós estamos gravando um podcast aqui, então é um momento Inception de novo, porque o áudio também está sendo extraído para ser divulgado no Spotify. Entretanto, se você não precisa gerar um podcast, você pode simplesmente pegar os seus vídeos, extrair o áudio e publicar ele como um podcast para chegar até as pessoas. É claro que no formato de podcast, com vinheta, com introdução e tal, sempre fica muito mais legal. Mas qual que é o objetivo, até pegando o que o Vlad trouxe aí? O que acontece? O SoundCloud é onde nós hospedamos geralmente, tá? O áudio. Por exemplo, nós estamos gravando um podcast aqui, esse áudio vai para o SoundCloud. E o SoundCloud, ele gera um feed RSS, né? Se eu não me engano o nome é esse, que nós colocamos lá no Spotify, colocamos no Apple Podcasts, e esse podcast vai ser distribuído para vários agregadores de podcasts. Para que nós fazemos isso? Porque nem todo mundo vai querer ouvir o que nós estamos falando aqui agora assistindo o vídeo no YouTube. Ou no momento, às vezes o cara quer ouvir quando ele estiver correndo, ele quer ouvir quando ele estiver no trânsito. Então você ter o seu conteúdo disponível em áudio vai ajudar você a pegar a pessoa, de repente, num momento em que ela está mais ociosa, não no caso da corrida, no trânsito, né, obviamente. Então,
ter em áudio é uma coisa muito interessante que eu acho que faz parte do futuro, assim, até porque a pessoa pode ouvir enquanto ela está fazendo outra coisa. E isso eu acho que ajuda bastante a pessoa a consumir seu conteúdo. Então, vocês separaram o que a gente está falando aqui? A gente está pegando um conteúdo e o que a gente está tentando fazer com ele? Impactar o maior número de pessoas na maior possibilidade de locais possíveis. É você espalhar a informação para, assim, a pessoa não tem desculpa, mas eu não achei seu conteúdo. Ela só não acha se, ou se você colocar, não souber fazer direito, ou se ela realmente não procurar, tá? Então a ideia é você dar a opção para ser achado em todos os lugares, porque quando você é achado mais facilmente, o que acontece? No final você vai vender mais facilmente. Exato. E o que acontece com o cara que só está anunciando para aquela oferta agressiva, porque as pessoas uma hora cansam dos seus anúncios e não está produzindo conteúdo de valor, o que acontece é que um concorrente que vai produzir esse conteúdo vai acabar ganhando o mercado, né? Bom, vamos então agora para a 11ª e última possibilidade de distribuir o seu conteúdo, que seria exatamente usar o e-mail. E por que o e-mail está nessa lista aqui? Tudo bem, a gente está falou de trabalhar com texto na questão do blog e tal, mas o e-mail ele tem um lance que é o seguinte: primeiro que ele pode ser usado para espalhar tudo isso que você fez também, para sua lista, né? Você tem uma lista lá que a gente chama de leads, né? Lista de clientes em potencial, e você pode mandar tudo isso, por exemplo, saiu podcast novo, a gente manda e-mail para avisar que está lá, né? Saiu vídeo novo, geralmente o raiz, né? Não precisa ficar mandando e-mail do conteúdo Nutella todo dia também, saiu uma pílula de 1 minuto, aí também você vai encher o saco da pessoa. Mas os conteúdos principais é legal usar o e-mail, mas você também pode usar o e-mail só como forma de oferecer conteúdo. Por exemplo, é uma ótima ferramenta para fazer um storytelling, né? Vocês concordam? Eu acho que o lance do e-mail é o seguinte. Bom, primeiro, eu sei que a gente vai falar isso e as pessoas vão falar assim, mas você vai falar de e-mail, as pessoas nem abrem mais e tal. Vamos lembrar que todo o outro conteúdo que nós estamos apresentando aqui, as possibilidades, está sendo construído num terreno que não é nosso. Então, amanhã, se o Facebook quer fechar seu perfil, o Instagram, né, que é do mesmo dono, o YouTube, enfim, você acaba não tendo um backup. Então, o e-mail já é importante por causa disso, que é o seu patrimônio na internet, as suas listas de e-mail. Agora, no e-mail, você está geralmente falando com uma pessoa que te deu permissão. Não adianta usar a lista de e-mail de outras pessoas. Consegui uma lista, comprei uma lista de e-mail de 10 mil e-mails e tal. Não adianta fazer isso, porque essas pessoas não te deram a permissão e elas não vão nem abrir seu e-mail. Mas o que acontece é o seguinte, você está num ambiente de alguém que te deu uma permissão muito mais privado. E você pode ter conversas que são mais profundas e criar um relacionamento mais próximo com essas pessoas que faça com que elas confiem muito mais em você e já aguardem seu e-mail, enfim. Então, é um local a mais que você praticamente não paga, essa é uma coisa importante, né? Que você não paga para conseguir atingir todo mundo. Porque no Instagram, no Facebook, você sempre vai depender de para quem eles estão a fim de entregar a sua mensagem. Então, essas são as 11 possibilidades de você distribuir o seu conteúdo, né? Você pode até fazer um planejamento, assim, eu vou começar a trabalhar com essas. Claro, você não precisa começar fazendo as 11 opções, mas se a gente pudesse escolher algumas, assim, Rafael, o que você recomendaria? A minha listinha seria assim, a primeira opção, né, os conteúdos densos, corta em microconteúdo, o lance se tivesse que escolher 3, o lance das perguntas no Instagram. Eu acho que não é nem tanto o formato, eu acho que a principal coisa é estar realmente alinhado, ser coerente com o que você vende. Eu acho que esse é um problema grave, porque se o conteúdo não fala a língua da pessoa que está recebendo e não ajuda aquela pessoa, ele pode ser entregue na porta da casa da pessoa que não vai resolver de nada. Ninguém está interessado em consumir uma coisa que não está afim. Você sentado no boteco com a pessoa, você começa a falar de uma coisa que ela não está afim, ela pede a conta e vai embora. Exato. Então, assim, a primeira coisa é ser coerente, ser um conteúdo e realmente ajuda essas pessoas. A pergunta a ser respondida aqui é: como eu ajudo a humanidade? A resposta dessa pergunta, com as habilidades que você tem, é muito provavelmente conteúdo que você tem que fazer. Agora, se eu fosse escolher, o que eu, Rafael, gosto mais de fazer são conteúdos densos, lives, responder perguntas também faz bastante sentido para mim. O podcast, eu acho que gravar só o áudio, eu até já fiz no passado, né? Eu tinha o Nericast, mas eu acho que é melhor do jeito que a gente está fazendo aqui agora, essa opção em vídeo. Eu acho que é uma ferramenta bacana também. E principalmente ter como foco estar na maior quantidade de lugares possíveis. Então, é uma resposta até meio parecida. Eu acho que talvez a gente tenha uma resposta parecida porque nós já observamos o que dá mais resultado, assim, para nós aqui, né? E você, Miela? Eu acho que
seria, assim, uma live primeiro. Vamos dizer que eu vou começar hoje. Vou começar a fazer hoje. Ensinar alguma coisa. Eu faria uma live no YouTube. Aproveitava, colocava um celular aqui do lado. Já fazia live junto no Instagram também. Já, né? 2 lugares. Aí isso daí já virava conteúdo que eu ia cortar ele em pequenos trechos, então. E já colocava no Instagram. Pronto, já. Né? Começaria assim. Pô, maravilha. Então aqui apresentamos as 11 opções. E eu acho que para essa parte final do podcast, era legal responder algumas perguntas que as pessoas podem ter. Até que o Rafael falou lá no começo, né? Que a pessoa posta conteúdo e não vende, então isso precisa, claro, o conteúdo precisa estar conectado, né? Certo. Agora sim, depois que a pessoa postou esse monte de conteúdo, claro que sempre foi falado que precisa de gasolina para o lance. Rafael, que dica você dá, por exemplo, para escolher a postagem? Claro, é difícil você pôr dinheiro em todos, né? Em tudo. Então, o que você escolheria, por exemplo? Qual seria o parâmetro para a pessoa escolher qual conteúdo investir? E de que forma? Bom, o conteúdo que deu mais resultado em termos de engajamento, né? Mas tem que observar se está atraindo a pessoa que você quer. Não adianta esse conteúdo, e aí está conectado com o que eu falei antes, não tem como, porque se o conteúdo ele não está alinhado com o que você vende, mais uma vez, e você está falando para outro público, não vai atrair a pessoa certa. Então, eu buscaria o conteúdo que está trazendo a pessoa adequada para o seu produto, para a sua oferta. Então, eu mediria dessa forma. Agora, cada caso é um caso. Tem pessoas que às vezes fazem muito conteúdo, e o conteúdo está até bom. E falta, né? Ele está no jab, falta o right hook, falta o anúncio para quem está assistindo aqueles vídeos para fazer a venda ou alguma coisa assim. Então, obviamente, a gente está fazendo um geralzão aqui, está falando, e nós achamos que funciona da melhor forma, mas cada caso tem que ser analisado. Porque são vários pilares, né? O produto pode não ter sentido, somado com a questão de que não tem nada a ver com aquela audiência, ou a pessoa tem toda uma legitimidade em um assunto e está querendo vender outra coisa. Enfim, tem que ser analisado o caso individualmente, né? Mas, por exemplo, a pessoa definiu, vamos supor que seja um vídeo que ela quer dar uma impulsionada. Então, assim, a primeira coisa que ela faz, vamos supor que use a ferramenta do Facebook mesmo. Primeiro ela foge do botão impulsionar, né? Vai lá na ferramenta e faz uma campanha de que tipo? Então, depende aonde ela quer chegar esse funcionamento. Se for para já transformar numa venda, é conversão direto. Ou no lead, conversão lead. Agora, se for para aquecer mais, para distribuir para mais pessoas, ou envolvimento ou visualização de vídeo. Se for para entregar para uma lista que ela já tem, aí ela usa alcance. Eu queria fazer mais um comentário exatamente sobre essa questão de conteúdo, que você tem a pessoa que está lá, acompanha o teu canal do YouTube, te segue no Instagram, aí a gente falou aqui de grupo de Telegram, canal de Telegram, grupo de WhatsApp, enfim. É importante dizer que você precisa meio que tirar a pessoa de um lugar e colocando cada vez mais fundo, né? Forma deixar o relacionamento cada vez mais próximo, né? Então, uma forma interessante de fazer isso, por exemplo, você faz uma live apresentando, sei lá, uma aula de piano. Aí você deixa lá, pô, você gostou dessa aula? Ó, as partituras estão aqui. Você vai deixar um link, a pessoa, por exemplo, ela pode entrar no canal de Telegram, eu mando a partitura. Você já jogou a pessoa pro teu canal do Telegram oferecendo uma recompensa. Ou cadastre-se aqui para receber por e-mail, enfim. Então, tem essa forma de conversar também para você puxar a pessoa cada vez mais para próximo, né? É como se fosse... Eu sempre dou o exemplo do relacionamento, né? Ninguém vai sair namorando uma pessoa logo de cara, a não ser que a proposta seja muito atraente, vamos dizer assim, né? Mas assim, você não sabe direito, vai ter uma insegurança e tal. Então, é muito mais fácil você converter em qualquer sentido alguém que já se relacionou com você, porque essa pessoa vai tender a confiar muito mais em você. Não é objetivo falar de network ou nem nada assim, mas tem tanta gente que estuda isso e tal e coloca isso como algo fundamental. Então, você precisa aproximar essas pessoas de você, e um canal de Telegram, um grupo de WhatsApp é um ótimo lugar para você desenvolver esse relacionamento, porque é onde o relacionamento está o mais próximo possível. Então valeu, pessoal. Espero que essas 11 dicas aí te ajudem a produzir, espalhar o seu conteúdo, te inspire a criar conteúdo de valor, ajudar muitas pessoas. E é isso aí. Alguma mensagem final, Rafael?
Eu acho que a mensagem principal é o seguinte: você não pode esperar colher alguma coisa sem plantar. Mais uma vez, nós estamos criando um negócio. E negócio, empreendedorismo tem timing, enfim, o mercado muda. Daqui a 6 meses, talvez nada do que nós estamos falando aqui faça sentido. Quem ia imaginar a pandemia que nós estamos passando, entendeu? E mudou todo o cenário. Então, não perca tempo, cara. É a nova moeda, presença digital, você de fato conseguir ter aí o seu conteúdo, a sua mensagem sendo levada pela internet. Para concluir, se você gostou, dá um joinha, compartilha, tira uma foto para mostrar que você veio aqui até o final, posta lá no Instagram, nos marca, no @RafaelNeriPMD, que eu vou repostar, de repente a gente troca uma ideia ali. Eu tenho certeza que esse conteúdo pode te ajudar. Eu vou ficar muito feliz de ver que você acompanhou até aqui. Então, nos marca lá que vai ser muito bacana. Então é isso aí, pessoal. Valeu por acompanhar o PMDcast e chega de desculpa. Liga o celular e vamos fazer conteúdo. É isso aí, pessoal. Valeu!